Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, em paz, tranquilos. Como de costume, vamos salmodiar hoje no Salmo 52. Salmo 52. Diz assim a palavra do Senhor: Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal, como uma navalha molada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e a mentira mais do que o falar a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação, e desarraigar-te-á da terra dos viventes. E os justos o verão e temerão, e se rirão deles, dizendo: Eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas, e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu o fizeste, e esperarei no teu nome, porque é bom diante de teus santos. Até aqui. Amém? Vamos ao nosso texto base dessa noite, livro do Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 21, o versículo 8 diz assim: Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o qual é a segunda morte. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, oramos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha com o teu poder, o Senhor venha com a tua graça, me capacitando a transmitir a palavra de maneira bíblica e que os meus irmãos possam estar aprendendo de ti. Senhor, que nós possamos aprender a usarmos de maneira prática essa palavra, que ela venha servir para a edificação da tua igreja. No nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmãos? Então, relembrando o que nós estamos fazendo, veja, nós estamos pregando o primeiro livro de Samuel. E vamos estar chegando, logo, logo, no capítulo 28, onde Samuel vai consultar uma médium, uma adivinhadora. Então, antes de entrar nesse capítulo tão polêmico, que tem tantas divergências, eu resolvi fazer uma introdução sobre algumas questões que muitos de nós têm dúvidas. Por exemplo, vida após a morte. Então, na quarta-feira, nós vimos a história do rico e de Lázaro, que nos ensinou o quê? Entre outras coisas, que assim que a pessoa morre, o seu corpo vai para a sepultura e a sua alma e espírito imediatamente vão a Deus. Quem morreu em Cristo vai para um lugar chamado paraíso, ou seio de Abraão. E quem morreu sem Cristo, infelizmente, vai para um lugar de tormentos, o Hades, o inferno. Isso é o que a gente chama de estado intermediário. No futuro, na época do arrebatamento, quando acontecer a primeira ressurreição, os que morreram em Cristo vão receber um corpo glorificado e voltarão juntamente com Jesus para estabelecer o reino de Cristo aqui na terra. E aí nós estaremos para sempre com o Senhor, pela eternidade. E aí vem a pergunta: e os que morreram sem Cristo? Os que morreram sem Cristo vão fazer parte do que nós chamamos da segunda ressurreição e do julgamento do trono branco. E aí as pessoas vão responder a Deus por suas obras e não vão ter o sangue de Jesus
derramado na cruz do Calvário para fazer expiação pelo seu pecado. O destino dessas pessoas é terrível. Por quê? Porque elas vão ter que dobrar os seus joelhos, confessar que Jesus Cristo é o Senhor e vão ser lançadas num lugar chamado Lago de Fogo, onde já estarão o falso profeta e o anticristo, e onde serão lançados juntamente o diabo e os seus anjos. E essas pessoas estarão eternamente em tormentos, afastadas de Deus. É um destino triste, é um destino que ninguém quer. Então a minha ênfase na palavra qual foi? Nós sabemos que não existe pecador que não possa ser salvo pela obra de Jesus na cruz. Mas para isso ele precisa ouvir o Evangelho. Então qual é o nosso papel como igreja? Pregar o Evangelho a toda criatura, orar pela salvação dos perdidos e crer que Deus é poderoso para salvar essas pessoas. Amém? Amém. Hoje nós vamos entrar por uma outra vertente. Veja, nós vamos começar a avaliar se existe contato com os mortos. Então o que eu quero que vocês entendam? Que existe um mundo espiritual à nossa volta. E esse mundo espiritual é real. E espiritualmente falando, existe existe um contato, nós interagimos com esse mundo espiritual. E essas práticas espirituais, elas trazem muitos prejuízos às pessoas. Veja, o texto base, Apocalipse 21:8, fala dos covardes. Quem são os covardes? Aqueles que não têm coragem de confessar que servem a Jesus. Entendeu? Fala também dos incrédulos, aqueles que nunca creram em Cristo. Fala dos abomináveis, dos homicidas, os fornicadores, os feiticeiros e os idólatras. E os mentirosos. Veja, aqui nos dá a lista de pessoas e de pecados que vão lançar a pessoa no inferno. Só que veja, eu tenho um pequeno problema nessa lista. O que é um abominável? O que é feitiçaria? O que vem a ser idolatria? Então o que acontece? Como a Bíblia é um todo, e a Bíblia explica a Bíblia, eu tenho que fazer uso do Antigo Testamento. E dentro do Antigo Testamento, no livro de Levítico, eu tenho toda uma lista de práticas que se encaixam perfeitamente aqui. Basicamente, veja, são 3 áreas que a gente vai trabalhar em geral. Entende? Primeira divisão que acontece: quem crê e quem não crê. Essa é a primeira divisão. Dentro daqueles que não creem, existem 3 áreas que são extremamente importantes. Que áreas são? A área sexual, a área espiritual, entendeu? E a nossa área de existência aqui na Terra, nossas relações da nossa vida aqui na Terra. Então, o que acontece? Dentro dessas 3 áreas, existe o que a gente chama de pecados de profanação do templo. Um crente pode cometer esse pecado, um incrédulo pode cometer esse pecado. E por que eu falo isso? Veja, eu vou estar tentando posicionar essa palavra nos dias que nós vivemos hoje. Hoje nós vivemos dias do que a gente chama de neopaganismo. O paganismo nunca esteve tão vivo quanto está hoje. Quando a gente olha o nosso mundo, você vai falar: nossa, irmão, mas o Brasil é um país cristão. Não, o Brasil não é um país cristão. O Brasil é um país que tem cristãos. Mas a cultura do nosso país é pagã. Se você vai na Europa, a cultura da Europa é pior que o Brasil, porque o número de cristãos de verdade na Europa é muito pequeno. E a Europa vive uma fase de paganismo.
Quando nós olhamos as artes, quando nós olhamos os filmes, quando nós olhamos o teatro, quando nós olhamos todas as formas de existência humana, a gente vê um tipo de paganismo aflorando. Através do quê? Primeiro, sexualidade livre. Segundo, práticas espirituais das mais diversas. Há 50 anos atrás, na década de 70, o mundo ocidental começou a ser invadido pelo budismo e pelo hinduísmo, o que a gente chama de movimento nova era. E isso entrou com uma força tal no Ocidente e veio assim se engendrar na sociedade de uma maneira tão profunda que quando nós vemos as pessoas, elas estão presas em leitura de horóscopo, elas estão presas em toda sorte de adivinhação, elas estão presas em toda sorte de práticas esotéricas. Pessoas acreditam em cristais, pessoas acreditam em energias positivas, pessoas acreditam em duende, pessoa acredita em fada, pessoa acredita em toda sorte, em gnomo. Tem gente que abraça a árvore. E você olha e fala, meu Deus, em que mundo que eu estou vivendo? E por que eu falo isso? Porque quando você fala que você crê na Bíblia, que você crê em Jesus Cristo, que você crê que Jesus Cristo é Deus, as pessoas olham para você com uma cara de surpresa, como se você fosse um ignorante. Como que você é capaz de crer num livro tão antigo? E tem gente crendo em coisa muito pior. Tem gente que acredita que o mundo surgiu através de vermes que tinham na praia do mar. As coisas mais inusitadas você vê. Agora, como identificar tais práticas? Veja, o livro de Levítico foi escrito há aproximadamente 3.500 anos atrás. Existem práticas ali naquele livro que elas já nem existem mais. Agora, como que eu consigo fazer uso de um livro escrito há 3 milênios atrás? Simples. O Antigo Testamento, ele passou. A lei de Moisés cessou. Em Cristo é o fim da lei. Porém, a lei guarda preceitos, a lei guarda princípios, que quando eu analiso o que está por trás do preceito, eu vou descobrir o que essa lista de Apocalipse fala. Aí eu vou descobrir o que é um abominável, eu vou descobrir o que é uma feitiçaria, eu vou descobrir o que é a idolatria, o que é uma relação sexual ilícita. Então, dentro disso, eu consigo trazer, fazendo um estudo em Levítico, eu consigo enxergar tudo isso que está acontecendo no nosso mundo. Para vocês terem uma ideia, a Organização das Nações Unidas, ela não é uma entidade que não tenha uma religião. Ao contrário, a Organização das Nações Unidas, ela prega a chamada fé Bahá'í. A fé Bahá'í nada mais é que um ecumenismo que junta todas as religiões, exceto uma. Qual que é? O cristianismo fundamentalista. Por quê? Porque Jesus é taxativo. Não tem meio termo. Jesus, ele falou, aquele que ou é por mim ou é contra mim. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, por incrível que pareça, o nosso Deus, que é um Deus de amor, um Deus que salva, um Deus que realiza coisas maravilhosas, ele também é um Deus que é radical. E ele só aceita uma forma de salvação, que é a obra da cruz do Calvário, completa, infalível.
aberta, pronta para salvar o pior pecador, que se arrepender dos seus pecados e crer com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu compromisso em Jesus. Para o cristianismo, não existe salvação em Buda. Para o cristianismo, não existe salvação em Maomé. Para o cristianismo, não existe salvação no hinduísmo. Para o cristianismo bíblico, só existe salvação em Cristo Jesus. Muitos de nós cresceram numa máxima: todos os caminhos levam a Deus. Só que Jesus não concorda com isso. Jesus fala que existe apenas um caminho, que é Ele e sua obra na cruz. Porém, o nosso mundo, a nosso redor, a nossa volta, nós estamos envolvidos nesse ambiente aqui de abominação, de feitiçaria e de idolatria. Então vamos abrir agora livro de Levítico, capítulo 17. É o terceiro livro da Bíblia, você vai até Gênesis. Aí você volta 2 livros. Levítico, capítulo 17. Eu vou ler o versículo 7. Diz assim: e nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem, isto ser-lhes-lá por estatuto perpétuo nas suas gerações. Dize-lhe, pois, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício, e não o trouxer à porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será extirpado do povo. O que acontece aqui? Veja, Deus só aceita uma forma de culto, uma forma de sacrifício, a maneira bíblica. O que o texto está dizendo aqui? Quem não vier oferecer sacrifício no tabernáculo, de maneira bíblica, primeiro, vai estar oferecendo sacrifícios a demônios. Segundo, tem que ser exterminado do povo por prática de feitiçaria. Então, a primeira informação que eu tenho que entender: no mundo espiritual, que é invisível, só existe 2 espécies de adoração. Ou você adora verdadeiramente a Jesus Cristo, ao Deus Trino, de maneira bíblica, ou você, sem saber, está adorando a demônios. Essa é a realidade bíblica. Seríssima. E isso, inclusive, é confirmado no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, quando ele fala dos sacrifícios aos ídolos. E Paulo fala, o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, o ídolo é alguma coisa, falando da estátua, falando do alimento ali que é oferecido. Mas aí ele vem com uma frase estarrecedora: o que os pagãos, os que os não-judeus oferecem, eles oferecem sacrifícios aos demônios. E eu não quero que vós sejais participantes da mesa dos demônios. Você não pode participar da mesa de Deus, que é a igreja, e da mesa dos demônios, que é a idolatria e feitiçaria. Paulo vem confirmando. Só que veja, na época de Levítico, a pessoa morria fisicamente se ela era do povo de Israel. Quem era fora do povo de Israel, Deus, na sua bondade, era longânimo e ia permitindo a pessoa levar. Agora, dentro do povo de Israel, pagava com a morte. Aí você pergunta: pastor, e hoje em dia?
Hoje em dia continua a mesma coisa. Quem dentro do povo de Deus realizar essa profanação do templo, cometer esse tipo de pecado, tem uma grande chance de pagar com a morte. É o chamado pecado de morte, que 1 João fala, e é o que acontece em 1 Coríntios 11, quando fala daqueles que tomam a ceia indignamente. Lá fala, muitos dormiram. Veja que interessante, as práticas continuam as mesmas, a santidade de Deus continua a mesma, e a consequência dos pecados do seu povo continua a mesma. Não mudou nada. Agora é lógico, uma grande diferença que nós temos hoje, o que torna esses pecados de profanação do templo muito mais sérios. Qual que é a diferença? O Espírito Santo habita em nós. E eu tenho toda a Bíblia escrita. Aqui, quando o Levítico foi escrito, eu tinha só o Pentateuco escrito, na verdade 3 ou 4 livros. O que torna o nosso pecado hoje de profanação do templo muito mais sério. O que eu estou querendo mostrar para você? Você vive num mundo pagão. E esse mundo pagão quer te empurrar para a contaminação espiritual. Esse mundo pagão não concorda com a fé cristã. Esse mundo pagão é inimigo da cruz. Nós somos estrangeiros e peregrinos. Então temos que cuidar a maneira que nós andamos. Andando como pessoas sábias, vivendo o nosso culto racional a Deus. Entendendo que o diabo, nosso inimigo, anda em derredor, buscando alguém para devorar. Mas a Bíblia fala, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Como que eu me sujeito a Deus? Vivendo uma prática bíblica, segura, tranquila, em paz, sem inventar. Para vocês terem uma ideia, o hinduísmo entrou com muita força dentro da igreja. Infelizmente, existe muita igreja que está com práticas de nova era no seu culto comum. Práticas de cura interior que envolve regressão a vidas passadas. Práticas de visualização para orar, que é hinduísmo puro. Práticas de confissão positiva, que é nova era pura. Talvez, hoje em dia, a igreja está sendo invadida pela pior onda de contaminação que já houve na história da igreja. Para onde você olha, você vê uma prática que foi colocada. E essa prática é não bíblica. Por quê? Porque as pessoas não estão percebendo os detalhes. As pessoas, por querer inventar, elas estão se afastando da prática cristã, que é extremamente simples. Gente, vida cristã é cultuar, ler a Bíblia, orar, buscar santidade, entendeu? E comer o seu pão sossegadamente. Não tem que inventar. Só que hoje em dia o pessoal está buscando experiências diferentes. E essas experiências estão expondo a igreja do Senhor à invasão demoníaca. Veja, eu creio nos dons. Eu creio na continuidade dos dons. Porém, eu olho tudo isso com muita reserva, com muito cuidado. Outro dia eu estava vendo uma aula sobre 1 Coríntios, lá da escola Charles Spurgeon, e o professor Antônio Neto colocava com muita precisão, com muita sabedoria, e ele falava, olha, cremos nos dons, sim, mas com muita cautela. E por que isso? Porque nós vivemos uma época onde a igreja
pode estar sendo invadida por práticas demoníacas e cair no que esse versículo 7 de Levítico fala. A pessoa, sem perceber, está servindo a demônios e não a Deus. E isso é uma coisa que pode destruir vidas, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Amém? Amém. Vamos avançar mais um pouquinho? Vamos para Levítico, capítulo 19. Antes disso, vamos voltar um minutinho. Levítico 17, versículo 10. Tem uma passagem aqui que eu quero passar rapidamente. Veja. E qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue, porei a minha face e a extirparei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é sangue que fará expiação pela alma. O que acontece? Veja, Jesus derramou o que na cruz do Calvário? Sangue. Para quê? Para nos purificar de nossos pecados. O que acontece? Nos dias do Antigo Testamento, desde que Noé saiu da arca, foi proibido o consumo de sangue, juntamente com alimento. Por quê? Porque várias das práticas de feitiçaria envolvem o sangue. E por que eles fazem isso? Numa imitação barata da Bíblia. Pela Bíblia, o mundo espiritual sabe que no sangue está a vida representativamente, porque uma pessoa sem sangue não vive. Entendeu? Então o sangue é usado em tudo quanto é prática espiritual. Hoje eu posso comer uma carne com sangue? Sim, você faz isso toda semana. O frango que você come, a carne que você come, o porco que você come, mesmo que na menor quantidade, eles têm sangue. E por que eu posso fazer isso de maneira tranquila hoje? Por causa que eu estou depois da cruz. Entendeu? No Concílio de Jerusalém, Atos 15, Tiago fala, cuidai-vos da carne sufocada, da carne com sangue. Por quê? Porque nos locais onde estava sendo pregado o Evangelho, havia muitos judeus, e o fato de consumir carne com sangue poderia causar escândalo nas comunidades judaicas. Mas apenas por isso. Hoje nós estamos livres de, olha, eu vou falar isso para você com a maior calma do mundo. Por quê? Porque por aproximadamente 19 anos, eu fugia de qualquer alimento que tinha sangue. Até o dia que eu caí num estudo do pastor Marcos Franconato, do reverendo Augusto Nicodemos, de outros pastores, e compreendi de maneira clara que nós estávamos livres dessa cláusula. Então hoje nós podemos estar tranquilos, viver nossa liberdade em Cristo. Agora, o que eu quero te lembrar, lembra que aonde você vê prática religiosa, normalmente tem envolvimento de sangue. Isso não é à toa. Isso é uma imitação barata. Isso é uma marca registrada de adoração a demônios. Entendeu? Tentando profanar o que no Antigo Testamento era algo que diferenciava o culto a Deus. No Antigo Testamento, o cordeirinho era oferecido. O sangue dele era drenado, era aspergido no altar. E ele era queimado em holocausto a Deus, como um sacrifício. Aquilo funcionava para cobrir os pecados do povo no Antigo Testamento. Aí chegamos no Novo Testamento. Muitos de nós que já foram católicos vão lembrar da seguinte frase: Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tende piedade de nós. Isso é uma frase bíblica. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E ele teve piedade de nós para que fôssemos salvos. Mas o ponto em questão aqui é o seguinte: fique atento. A quantidade de sangue que tem exposta nas artes, na mídia, na religião, nos videoclipes de música, nos filmes. Um exagero de adoração ao mal. Por quê? Porque o maligno quer seduzir os nossos filhos. O maligno tem trabalhado fortemente na próxima geração para transformar os filhos dos crentes em pagãos e encarar todas essas práticas abomináveis de maneira natural. Então sempre liga uma antena. Aonde você vê derramamento de sangue, abre o olho. Cuidado, não estou dizendo que tudo é. O que eu estou dizendo é que eu estou pegando um princípio lá do Antigo Testamento, que está sendo imitado pelos espíritos malignos e que está presente à nossa volta, o qual eu tenho que prestar muita atenção. Por quê? Porque o culto ao maligno tem algumas assinaturas. E uma delas é o derramamento de sangue. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Levítico 19 agora. Versículo 1. Vou fazer uma leitura expositiva, tá? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Veja, irmãos, esse princípio vale até hoje. Buscar a santidade. O que é santo? É separado das coisas do mundo, é separado das práticas mundanas. Jesus orou da seguinte forma: não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Então hoje você tem que viver com foco nas coisas do Senhor. Senão você vai perder a sua santidade. Amém? Mas vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 3. Cada um temerá a sua mãe e a seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Vamos fazer uma pausa aqui no versículo 3. Questão do sábado, veja. Nós já estamos no sábado hoje. Quem é o nosso sábado? Jesus. Quem está em Cristo entrou no descanso. Por isso eu não preciso guardar dias para ser salvo. Entendeu? Porém, existem irmãos que gostam de guardar dias. Existem irmãos que gostam de não comer determinados alimentos. Eles têm essa liberdade? Tem. Desde que eles não considerem isso salvítico e desde que eles não queiram colocar essa prática toda para a igreja. Se chegar algum irmão aqui no nosso meio: pastor, eu gosto de guardar o sábado. Eu vou perguntar para ele: por que, irmão? Ah, pastor, porque eu acho bacana. Ah, irmão, fica à vontade. Guarde o seu sábado. Como batistas, nós não guardamos nenhum dia específico. Porque tem crente que guarda o sábado e tem crente que guarda o domingo, que é o chamado sábado cristão. Os queridos irmãos aliancistas têm que guardar o domingo, que é o sábado cristão. Entendeu? Só que nós, batistas, todos os dias são do Senhor. Porque eu já estou no sábado, eu já estou em Cristo, Ele é o meu sábado. Entendeu? Agora, antes disso, o versículo 3 fala: cada um temerá sua mãe e seu pai. Veja, essa talvez é uma das práticas mais sérias que está acontecendo hoje em dia. E aqui eu quero trazer uma coisa que está destruindo a nossa cultura. O que acontece? O maligno se levantou
para destruir a família tradicional judaico-cristã. Veja que interessante, hoje nós vivemos dias do chamado marxismo cultural. Quando eu era mais novo, nós achávamos que o comunismo ele era apenas algo econômico. Nós achávamos que havia dois grandes grupos. O grupo capitalista, onde todo mundo trabalhava correndo atrás dos seus sonhos, e o grupo comunista, onde todo mundo era igual. Ganhava o mesmo salário, andava no mesmo carro, vivia na mesma casa. Lógico, isso nunca aconteceu. Só que com o passar dos anos, esse comunismo se desdobrou em um tipo de movimento filosófico e religioso, o chamado marxismo cultural. Filosófico por quê? Porque ele começou a mudar a maneira de pensar do Ocidente. E religioso por quê? Porque ele trouxe o paganismo de volta. E embora ele não se intitule religioso, as práticas que ele ensina são pagãs. E paganismo é religião. Para vocês terem uma ideia, já contei isso para a igreja, um dos que elaboraram o comunismo era um camarada chamado Engels, juntamente com Marx. E ele dizia o seguinte, que antigamente só havia tribo. E na tribo não havia casamento, como é no mundo judaico-cristão. Ninguém era de ninguém. Então todos os homens deitavam com as mulheres, e todas as mulheres deitavam com os homens. E aquelas mulheres engravidavam e não se sabia quem era o pai. O que isso ocasionava? Ocasionava relacionamentos dentro da mesma família. Porque passados os anos poderia acontecer de um pai ter relação sexual com uma filha, sem saber. O que é uma prática extremamente abominável para Deus. Nós vamos ver isso mais à frente. Então, qual que é a ideia do marxismo cultural? Destruir a família judaico-cristã. Hoje você vive num mundo onde o seu modelo de família não é bem-vindo. Onde a escola que o seu filho frequenta está trabalhando para destruir o modelo de família que você tem. Para vocês terem uma ideia, existem municípios tentando aprovar leis para que não se comemore mais o Dia dos Pais e o Dia das Mães. E se colocar no lugar o chamado Dia da Família. Por quê? Porque eles dizem que o Dia dos Pais e o Dia das Mães é opressor. Porque nem todo mundo tem um pai, nem todo mundo tem uma mãe. Sem contar o conflito de gerações que foi gerado. Na década de 50, surgiu um ator chamado James Dean, com todo um trabalho de mídia em cima dele. Depois disso, surgiu um cantor chamado Elvis Presley. Depois disso, vieram os Beatles, e todos eles vendiam a mesma receita. Não viva a mesma vida que seus pais viveram. Seus pais estavam errados. Vocês têm que viver outro tipo de vida. Até que aquilo foi culminar em 1968, no Festival de Woodstock. A partir dali, a cultura ocidental só veio ladeira abaixo. E aquilo que nós crentes procuramos viver como correto, tem sido extremamente combatido em todas as frentes, através do marxismo cultural, que é muito bem disfarçado, é muito bem engendrado. Existe envolvido feminismo, ideologia de gênero, entendeu? Práticas esotéricas, práticas espirituais esotéricas. Veja, uma coisa interessante, uma das mães do satanismo moderno é uma mulher chamada Alice Bailey. Essa mulher, ela é consultora da ONU.
Quando a ONU foi criada, os escritos de Alice Bailey foram anexados a todo o sistema de pensamento da ONU. Essa mulher, ela é uma das mães do satanismo moderno. Agora eu pergunto, o que satanismo e ONU têm a ver? Simples, são ferramentas malignas de combate à igreja, de combate àquilo que nós acreditamos. Seja no âmbito educacional, no âmbito cultural, no âmbito econômico, no âmbito político, em todas as áreas. Entendeu? Essa é uma informação que você não sabe. É uma informação que não chega. A grande mídia não fala. Por quê? Porque a grande mídia, ela não informa. A grande mídia, ela desinforma. E nós, igreja, temos que perceber essas práticas. Por quê? Eu preciso dar uma educação cristã para os meus filhos. Eu preciso investir nos principais discípulos que eu tenho, que são meus filhos. Quando eles vão para a escola, eles estão sendo bombardeados por conceitos anticristãos. Nós conhecemos irmãos nossos, irmãs consagradas que trabalham nas escolas. É proibido falar o nome de Cristo. Se você evangelizar, você vai perder o seu emprego. Não pode. É proibido. E aí nós pegamos as culturas de feitiçaria, como as religiões afro, como as religiões orientais, e elas são ensinadas em nossas escolas como cultura. E aí você vê nossos jovens envolvidos em rituais, Natal budista, totalmente pagão, fim do ano hinduísta, o ano do dragão chinês, todas essas coisas. Isso é lógico, sem contar, né, a questão do nosso Natal cristão, da nossa Páscoa, entendeu? Que foram transformados numa festa pagã. Mas esse é outro capítulo. Mas o que eu quero mostrar para você, o mundo está trabalhando para que seu filho não acredite naquilo que você fala. Para que seu filho olhe com desconfiança e entre em conflito com as verdades bíblicas que você quer ensinar. E se torne alguém anticristão. Aí você vai falar, nossa, pastor, mas como que isso vai acontecer no Brasil? Simples. A Alemanha, do século passado, o berço da reforma protestante, produziu os piores filósofos anticristãos que a história já viu. Debaixo do nariz da igreja. Hoje a Europa é um cemitério. Não tem cristão na Europa. Sequer tem pessoas que acreditam em Deus. A média de pessoas que dizem na Europa, nas pesquisas, que Deus não é importante, a média da população é em torno de 75% a 80%. Que afirma a seguinte frase: Deus não é relevante para mim, Deus não tem importância nenhuma. É que o Brasil é um ponto fora da curva. A África é um ponto fora da curva. Regiões da Ásia, o sudoeste asiático, a China, é um ponto fora da curva. Estados Unidos, por incrível que pareça, ainda tem muito crente. Por isso que os Estados Unidos ainda não foi totalmente destruído, mas ele vai ser. A cultura americana vai implodir. Por quê? Porque isso começou lá na década de 60, quando os Estados Unidos proibiram a oração da igreja e retiraram a Bíblia da sua cultura. Isso já fazem 56 anos que isso aconteceu.
Se você fizer uma radiografia da cultura americana, da década de 50 e da cultura americana hoje, acabou. Em várias regiões acabou. Você tem redutos. Outro dia, eu vi um grande evangelista americano com a igreja reunida num parque. Aí aquele movimento Black Lives Matter invadiu o culto, começou a agredir os cristãos e começou a destruir o equipamento de som. Numa intolerância que aquele povo estava fazendo, adorando a Deus. Mas eles se achavam no direito de destruir o culto. Da mesma maneira, nós vimos aqui em Curitiba o político que resolveu invadir uma igreja e paralisar a missa. Entendeu? A pergunta é, ele não tem avó? Ele não tem tia? Entendeu? Nós, cristãos, pregamos o respeito. Mas principalmente o respeito a nós. Entendeu? Mas é esse o ambiente que nós estamos inseridos. A coisa é mais séria do que você pensa. Amém? Amém. Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 4. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. E quando oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, da vossa própria vontade, o oferecereis. Aqui é uma coisa básica, gente, não virar para os ídolos. Gente, idolatria é muito básica para o cristão. Idolatria é o principal pecado da Bíblia. Na verdade, a base de todo pecado está na idolatria. Ou a idolatria a deuses, ou a idolatria ao homem. Ou a idolatria a algum sistema. Mas a base de todos os pecados está na idolatria. Entendeu? O que é a melhor definição de idolatria? É quando você está colocando a criatura no lugar do Criador. Seja no aspecto que for. Aí está envolvido o principal princípio de idolatria. Amém? Amém. Mas vamos avançar mais um pouquinho no texto. Levítico 19:19. Tomar um gole de água. Nosso relógio está andando muito. Amém. Guardarás os meus estatutos. Não permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferentes espécies. No teu campo não semearás sementes diversas, e não vestirás roupas de diversos estofos misturados. Gente, entenda. Vamos começar pela roupa misturada. Veja, eu estou vestindo uma blusa de algodão e uma calça de lã. Aí você fala, meu Deus, transgrediu. Não é isso que o texto está dizendo. Misturar roupas aqui, o que é? Alguns sacerdotes pagãos vestiam roupas de 2 estofos diferentes. E aquela roupa marcava ele como sacerdote. É isso que o texto está dizendo. O que eu aprendo aqui? Um cristão jamais deve ficar se vestindo com nenhum tipo de indumentária pagã. Entendeu? É algo que eu preciso tomar cuidado. Cuidado com a origem da moda, cuidado com aquilo que vem, cuidado com o que aquilo reflete, cuidado com o que aquilo quer passar. Você fala, irmão, mas aquilo ali já não é mais paganismo, aquilo ali já é moda. Você tem certeza que não é paganismo? Você colocar uma mulher feita imagem e semelhança de Deus, seminua através de uma roupa, para ser vendida como um objeto, a qualquer preço, você vai me dizer que não é paganismo? Você vai me dizer que eu vou me adequar a qualquer moda? Entendeu? Então, assim, cuidado. Outro detalhe que eu costumo dizer, veja, eu jamais vou querer usar algo, ou ter algo na minha casa ligado à idolatria, ligado à feitiçaria. Por quê? Porque isso é nojento para Deus.
Eu sou alguém consagrado. Eu não quero um feitiço de idolatria na minha casa. Eu não quero um tipo de roupa onde na estampa daquela roupa tem a figura de um demônio que é nojento para o meu Deus, que ofende a santidade do meu Deus, que ofende a minha fé. Então o crente precisa tomar muito cuidado com isso. Então essa mistura de roupa, pode usar camiseta de algodão com calça jeans, não tem problema nenhum. Agora, a parte antes é interessante. Veja, aqui nós entramos numa prática que ela pode dar muito problema, que é o quê? A chamada engenharia genética hoje. Mistura de animais, mistura de espécies vegetais, o chamado transhumanismo. Uma hora que você tiver oportunidade, digita na sua barra de pesquisa transhumanismo. O que os homens estão tentando fazer? É o velho sonho da imortalidade. Existem homens que estão trabalhando para colocar todas as memórias do ser humano numa máquina. Eles estão dizendo o seguinte, que você vai ser transportado para uma máquina e vai viver eternamente. Eles estão querendo trocar partes do corpo para transformar o nosso corpo mais eficiente. Eles estão trabalhando para fazer órgãos sintéticos. Para ao surgir uma enfermidade, bota um órgão sintético e você vai atingir a imortalidade. A gente sabe que isso não vai acontecer. Só que veja, existem muitos teólogos que entendem o seguinte, que esse transhumanismo vai levar à adoração à imagem da besta. E vai levar as pessoas a aderirem ao sistema 666. Entendeu? Existe muita coisa acontecendo. Questão de alimentos, questão de proibição de carne, entendeu? Questão de veganismo. Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Entende? Muita gente não sabe. Mas na maioria das práticas pagãs, se a pessoa consumir carne, ela atrapalha o ritual. E ela bloqueia o ritual. Para vocês terem uma ideia, isso acontece em mais ou menos 70% a 80% dos rituais das religiões envolvidas no mundo. Será que isso não explica por que tanta força para se acabar com o consumo de carne? Sendo que quando Noé saiu da arca, a primeira coisa que Deus falou foi o seguinte, olha, da carne de todo animal você vai comer agora. E quando Pedro, no livro de Atos, teve uma visão, foi liberado para o povo de Deus todo tipo de carne. E 1 Timóteo 4 nos fala, nos últimos dias, muitos seguirão a doutrinas de demônios, proibindo o casamento e proibindo os alimentos dados por Deus. A maioria das religiões de paganismo é vegetariana, é vegana. 90% delas. A maioria das religiões que envolve transe, que envolve mediunidade, não pode haver consumo de carne. Não seja inocente, não é algo cultural, é algo religioso. Por que que Deus liberou a carne após o dilúvio? Simples, houveram mudanças atmosféricas no dilúvio. Tanto é que a partir dali passou a ter inverno, verão, colheita e plantio. O que está dizendo? Inverno, verão, primavera e outono. Mostrando que a atmosfera da Terra mudou.
E Deus abriu a carne por quê? Abriu a carne para uma melhor nutrição do ser humano e fortalecer o nosso corpo. Não somente isso, a base de dieta dos levitas era carne. E aí o mundo, neopagão, vem nesse movimento para que você não coma carne. Tem coisa errada, abre o olho. Ah, eu não acredito. Viva conforme suas crenças. Mas não mexa no meu bife. Entendeu? Mas eu tenho que ter olhos. Quem está ganhando com isso? As pessoas estão sendo envenenadas por aquilo que elas comem. Nós vivemos uma epidemia de subnutrição, ou de gente mal nutrida, com problemas sérios, às vezes de obesidade, de pressão, de baixa imunidade. Tudo porque mexeram na nossa maneira de comer. Tudo isso tem parte de uma engenharia genética. Aqui no caso, em Levítico, eu tenho um princípio que está lá atrás. Esse princípio está dizendo o seguinte: não mexam na criação. Aí você vai falar, mas pastor, o alface que você comeu hoje na hora do almoço, ele veio de um aprimoramento genético. Gente, aprimoramento genético é diferente de mexer na genética. Eu vou te falar quem é o pai bíblico do aprimoramento genético. Jacó. Que quando ele combinou o salário com Labão, ele pegava os animais mais fortes, daquele tipo de cor, e punha eles para cruzar. Com isso ele tinha os animais mais fortes. Isso é aprimoramento genético. Agora, você mexer na genética é você brincar de ser Deus. Nós não conseguimos imaginar a consequência disso aí. É muito sério. Amém? Amém. Vamos mais um pouquinho. Levítico 19, 26. Diz assim: não comereis coisa alguma com sangue. Ok? Presta atenção, gente. Nesse texto aqui, tem muito ponto e vírgula nos textos. É porque é uma lista, tá? Mas olha que interessante esse versículo. Não comereis coisa alguma com sangue, não agourareis, nem adivinhareis. Veja que interessante. Levítico proíbe os adivinhos. Levítico proíbe os médiuns. Levítico proíbe os feiticeiros. Mas é interessante que isso é colocado na lista juntamente com o consumo de sangue. Está no mesmo versículo. Não é à toa. Por quê? Porque esses adivinhadores trabalhavam da seguinte forma: eles sacrificavam animais, aí eles espalhavam as entranhas do animal, e através de poder demoníaco, eles liam a sorte nas entranhas dos animais. E isso era espalhado em todo o mundo antigo. Lembra que eu falei? Uma íntima ligação entre derramamento de sangue e práticas pagãs. Só que hoje é tudo muito sutil. É tudo muito disfarçado. Entendeu? Tanto é que você não vai jamais, né, matar um animal. Ao contrário, como crentes, a gente vai proteger os animais. Mas aqui a narrativa continua, 27. Não cortareis o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificarei as extremidades da sua barba. Veja, esse corte de cabelo é um corte pagão, dos sacerdotes pagãos. Ah, então não posso mais cortar o cabelo franjinha. Por exemplo, se eu fosse seguir essa lei ao pé da letra, eu já estaria fora, porque eu tinha que ter aqueles encaracolados. Quem já viu judeu ortodoxo? Judeu ortodoxo tem aqueles negócios enroladinhos aqui. É por causa desse versículo.
Ih, coitado do pastor, vai para o inferno porque cortou o cabelo. Não é isso que está falando. Está falando da identificação do povo de Deus com sacerdotes pagãos. Novamente a mesma coisa. Você gostaria de se vestir como um sacerdote de Baal? Você gostaria de se vestir como um adorador de Osíris? Por quê? Porque é nojento, você tem um dono. Seu dono é Jesus Cristo, que te comprou na cruz do Calvário. O povo de Deus não é metido com essas coisas. Mas a narrativa continua. Versículo 28. Pelos mortos não darei golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Gente, entenda. Esse texto aqui é muito usado para proibir tatuagem. Por quê? Porque nesse texto se fazia uma espécie de tatuagem. Algumas delas com tinta e outras delas sem tinta. Entendeu? Eu, pessoalmente, sou contra a tatuagem. Terminantemente contra. E eu fico me perguntando por que um crente cheio do Espírito Santo vai querer se tatuar. Sabendo que a origem da tatuagem é pagã, que ela é marca dos sacerdotes pagãos, ela é marca de todo mundo pagão. Cada tatuagem tem um sentido e existem tatuagens, inclusive, que refletem pessoas espirituais. Agora, isso é uma opinião pessoal minha. Porque pela Bíblia eu não posso proibir tatuagem. A não ser que ela tenha uma conotação espiritual ou de culto aos mortos, como está aqui nesse versículo. Outro dia eu estava vendo o Marcos Leonato falar sobre isso. Eu falei, não posso proibir tatuagem. Mas a minha pergunta é, o que envolve uma tatuagem? O que tem em volta? Eu já vi pastores falando, veja, tem gente que se tatua, a mulher começa a se vestir com roupas extremamente sensuais. O homem começa a se vestir com roupas extremamente sensuais. Por quê? Para mostrar a tatuagem. Entendeu? Alguns começam a ter uma prática extremamente rebelde. Eu sou uma pessoa tatuada. Só que quando eu fiz as minhas tatuagens, eu não conhecia o Senhor. E quando eu fiz as minhas tatuagens, foi para parecer diferente, para parecer alguém radical. Entendeu? O que a gente percebe nessa juventude, onde mais da metade dos jovens são tatuados? A marca do comportamento é a rebeldia. Então, não é apenas a tatuagem, é o pacote que ela envolve. E para mim a tatuagem tem um grande problema. Ela vai cair naquele versículo. Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por coisa alguma. Do momento que eu risco uma tatuagem, eu perdi a liberdade sobre o meu corpo. Porque eu não posso mais tirar, a não ser por um processo extremamente complicado. Para mim, o grande problema da tatuagem é que eu me deixo dominar por um desenho no corpo. Eu me deixo dominar por uma prática da modernidade, que nunca mais vai sair. Do momento que eu faço, eu não tenho mais a liberdade de tirar, vai comigo para o caixão. E isso para mim fere. Eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Sem contar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E Deus nos criou sem desenhos. Então esses são os motivos que eu sou contra. Porém, eu não posso proibir algo que a Bíblia não proíbe. Amém? Tomar mais um golinho de água. Vamos lá, versículo 29.
Não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Gente, entenda, essa prostituição aqui é prostituição religiosa. Hoje ela já não acontece tanto, a não ser nas religiões de mistério. Dentro do satanismo existe sexo ritualístico. Dentro de algumas áreas da feitiçaria existe sexo ritualístico. Mas o que mais está destruindo a nossa cultura é a chamada revolução sexual. Veja, a Bíblia fala que sexo é só após o casamento. O mundo ensina, aproveite o máximo. Tenha relação sexual com o maior número de pessoas possíveis. Viva a vida, porque você só tem uma só. Morreu, acabou. Aproveita o máximo, aproveita o maior número de pessoas. Aí o que nós vimos hoje? Uma geração vazia. Uma geração fazendo as coisas e não sabe nem porquê. Uma geração que vive o sexo desenfreado está destruindo a base da família, que é o casamento monogâmico. E está fazendo uma coisa horrível, porque está gerando o crescimento do assassinato de bebês no ventre da mãe, o aborto. Porque o sexo desenfreado gera gravidez indesejada. E a gravidez indesejada muitas vezes vai culminar no assassinato de uma criança no ventre. Criança essa feita em imagem e semelhança de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que está por trás do aborto não é apenas um movimento social. O que está por trás do aborto é a adoração ao deus Moloque. O que está por trás do aborto tem uma conotação espiritual. No mundo espiritual, por causa de um sistema colocado pelas elites, dentro da religião das elites, que não é cristã, o aborto está sendo feito à torta e à direita. E crianças estão sendo assassinadas no ventre da sua mãe. Entendeu? Coisa inimaginável, numa escala inimaginável. E a terra está abrindo a boca para colher o sangue. Mas vai chegar uma hora, os habitantes da terra vão ser vomitados dela. Porque o juízo vai chegar. Os povos pagãos da terra prometida praticavam esse tipo de sacrifício. E fizeram isso por muito tempo. Por 400 anos, pelo menos. Mas quando Deus veio, Ele arrancou com raiz e tudo. Ele riscou aquelas culturas. Elas não existem mais. Sabe por que tem tanta catástrofe acontecendo no mundo? Porque o juízo de Deus está sobre a terra. Existe um Deus irado, irado contra o pecado, as pessoas estão ofendendo a Deus. E esse Deus irado, ao mesmo tempo que está derramando seu amor, salvando milhões de pessoas, ao mesmo tempo que Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus que está derramando a sua ira, julgando a terra. E vai piorar. Porque o ser humano entrou numa de altivez contra Deus. O ser humano abriu uma guerra contra a igreja do Deus vivo, contra a Bíblia, contra a vida humana. E isso vai ter consequência.
não vai passar. Lembra que nós vimos os fornicadores? Quem são os fornicadores? São aqueles que têm relação sexual sem ser casado. O adúltero é relação sexual fora do casamento. Veja a abominação. Vai dar problema. Entendeu? Sem contar o problema de saúde pública que isso aí gera. Sem contar o trauma emocional. Por quê? Porque a sociedade está comprando um modelo anticristo, onde o sexo desenfreado está gerando todo tipo de problema, doença sexualmente transmissível, todo tipo de perversão, todo tipo de prática, abominação, bestialidade. Nós vamos ver isso, tem mais coisa. Entendeu? O que eu estou tentando mostrar para você é que nunca as palavras desse texto escrito há 3 milênios atrás nunca foram tão atuais. Debaixo da sua barba, você vai ensinar seu filho, a igreja vai ensinar seu filho, ó filho, relação sexual só após o casamento. Como a gente costuma brincar, Deus criou o sexo seguro e chama o quê? Casamento. O mundo vai ensinar para o seu filho ao contrário, deixa disso, deixa de ser bobo. A vida é curta, aproveite, você é jovem, você está na flor da idade. Aí isso vai culminar, primeiro em fornicação, depois nesses problemas que eu estou falando, mas mais à frente, isso vai refletir no casamento. As pessoas vão ter um casamento mais infeliz, porque o emocional dela está atrapalhado por causa de relacionamentos antigos que ficaram para trás. E ela já tem uma alma marcada. E aí ela não consegue viver o seu amor de maneira plena, como deveria. Agora, para quem nasce de novo, o Espírito Santo, sim, nos capacita a amar um homem, a amar uma mulher por inteiro. De maneira bíblica, de maneira exclusiva, de maneira intensa. Esse é o padrão bíblico. Percebem? O que eu estou querendo mostrar para vocês? Gente, nós lemos meia dúzia de versículos. Mas você vê que tudo isso está à nossa volta. Práticas abomináveis estão à nossa volta. Dentro da nossa origem do texto que nós queremos ver, é possível consultar os mortos. Nós já vimos uma passagem aqui, os agoureiros e os adivinhadores. Só para dar um spoiler, como diz, tentativa de consultar os mortos é consultar demônios. Só que as pessoas não sabem. Esse é o ambiente do mundo que nós estamos vivendo. Por isso que eu falo para vocês, é um ataque aberto à igreja. No mundo romano de Paulo, a prática era tão ruim quanto hoje. Então o que acontece? Você tem que vigiar, você tem que se apegar com a palavra, você tem que orar. E cuidar da sua família, e pregar o evangelho, e ser sóbrio, e ser vigilante, porque os dias são maus. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha nos dando discernimento, que o Senhor venha nos dando sabedoria, que nós possamos, Senhor, estar protegendo as nossas famílias de toda essa invasão anticristã que vem contra nós. Que nós possamos, com sobriedade, comermos o nosso pão sossegadamente, vivermos um cristianismo simples e prosseguirmos para o alvo, que é a soberana vocação em Cristo Jesus, para sermos
um povo santo, propriedade exclusiva do nosso Deus. Nós te agradecemos, pedimos que o Senhor venha nos capacitando para isso, em nome de Jesus. Amém.